Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ele está se dirigindo aos irmãos da igreja, amém? Mas como o pecado endurece o coração? Eu pus 3 pontos aqui: pela repetição, amortecendo a consciência, pela aparência de inofensivo, porque o pecado muitas vezes se mostra inofensivo. E o 3º ponto, por deixar a pessoa insensível e intoxicada. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15, amém? Hebreus 3, de 12 a 15. Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra, Senhor, e te pedimos, Pai, mais uma vez, que o Senhor venha falar aos nossos corações através desse texto que acabamos de ler, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, entre, Senhor, como uma faca, Senhor, cortante em nosso coração, como uma faca que venha, Senhor, dilacerar o nosso coração, Senhor, transformando a nossa vida, Pai, porque a Tua palavra, ela vem para nos corrigir, nos exortar, nos edificar, nos ensinar, Senhor, e eu te peço nessa noite, que não seja diferente. Mais uma vez, Pai, nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra, que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar-se. Essa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida do cristão, amém? A vida do cristão, ela chega um momento que existem posições que nós temos que tomar, amém? Existe uma forma, que eu creio que é a nossa, a da maioria aqui, em que nós temos uma confiança plena no nosso Deus, e essa confiança plena, ela é fruto de uma fé inabalável, porque eu creio que a maioria de nós tem essa fé inabalável. E o que é essa fé inabalável? Eu coloquei aqui 4 verbos importantes que eu considerei na questão, no quesito de fé inabalável. Primeiro, confiar. Segundo, esperar. Terceiro, perseverar. E quarto, obedecer. Amém? Nós temos a fé no nosso Senhor, no nosso Deus vivo. E aquele que tem essa fé, ele confia, ele espera, ele persevera e ele obedece. E dessa forma nós nos tornamos participantes de Cristo. Amém? Amém? Ou não? Pode ser que não. Vocês não precisam concordar, né? É uma posição, amém? Como eu disse, eu creio que é a posição da maioria, mas talvez não seja, amém? Mas também nós temos muitas vezes situações em que essa confiança, ela é relativa. O verso 12, o primeiro verso que nós lemos diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Uma coisa interessante que nós já começamos a perceber logo no início dessa frase, desse versículo, é que o autor da carta aos Hebreus, ele não está falando ao povo do mundo, ele está falando aos irmãos em Cristo.
Ele começa aqui dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ele está se dirigindo aos irmãos da igreja, amém? E esses irmãos, por que o autor da carta está falando exatamente sobre essa questão com os irmãos ali naquela igreja? Porque já havia sinais de preguiça espiritual, já havia uma acomodação dos irmãos, e o autor ele estava preocupado com isso, e essa preguiça espiritual, essa estagnação espiritual, estava provocando o quê? Uma interrupção no aprendizado e na santificação. Estava havendo um problema sério com os cristãos ali naquele momento, e isso tudo acarretava um grande risco, que é o risco da queda, o risco da apostasia. O que é a apostasia? É o afastamento, é o abandono da fé, é o abandono de Deus, amém? Nós temos alguns versículos, Hebreus, não precisem abrir, Hebreus 6, 4, 6, 2 Pedro 2, 20 a 22, 1 Coríntios 9, 27 e Colossenses 1, 22 a 23, que eu separei esses versículos e gostaria de ler para vocês, não precisem abrir. Hebreus 6, de 4 a 6 diz o seguinte: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, são pessoas que se converteram de fato. Mas o versículo 6 diz o seguinte: mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. 2 Pedro 2, 20 a 22 diz: se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. 1 Coríntios 9, 27 diz, ali o apóstolo Paulo falando: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E por fim, Colossenses 1, de 22 a 23, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. São versículos muito fortes, irmãos. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão se existe a possibilidade de queda ou não, se existe uma salvação que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não vou entrar nesse mérito dessa questão, mas a carta aos Hebreus, e especificamente esse texto que nós estamos lendo aqui, o autor, ele nos alerta, e esse alerta é devido a um risco que existe, e um risco iminente, e nós temos que nos atentar para isso. Ele fala nesse versículo 12 ainda do coração perverso e incrédulo. Esse coração perverso e incrédulo é o coração desobediente ao evangelho. Mas eu sou, pastor, você está falando para uma igreja de cristãos. O que é isso? Nós somos aqui o povo de Cristo, nós somos cristãos, pequenos cristos. Como que eu vou ser alguém desobediente ao evangelho?
aí a pergunta que eu faço é uma pergunta retórica e deixo para vocês. Olhe para o seu coração e veja se de fato você é um cumpridor realmente da palavra de Deus. E essa pergunta você vai responder para você mesmo. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Através da palavra que nós lemos, através de tudo aquilo que nós estudamos da palavra de Deus, nós conhecemos a vontade do Pai. O Senhor nos deixou a Bíblia Sagrada justamente para que nós possamos ou pudéssemos conhecer o coração de Deus, conhecer as vontades de Deus, conhecer aquilo que Deus espera e quer de cada um de nós. A questão é, como eu estou vivendo diante destas verdades, que são verdades absolutas, que é aquilo que está no coração do Pai. Estagnação espiritual, é isso que estava acontecendo ali naquela igreja, ali naquele momento, e muitas vezes acontece no povo de Cristo hoje, a estagnação espiritual. A gente conhece a palavra, conhece Jesus, se apaixona por Ele, nos convertemos, mas aí vem um processo, só que todo processo tem um custo, e nós começamos a caminhar segundo esse processo que o Espírito Santo vai nos conduzindo, que é o processo de santificação. Mas acontece, como eu disse, tem um custo, e muitas vezes muitos não conseguem arcar com esse custo, porque uma coisa eu vou deixar claro aqui, e vocês sabem disso, e se não sabem vão saber agora, e talvez até se decepcionem, mas a vida cristã não é fácil de ser vivida. Existem muitas renúncias, e nós não podemos nos furtar delas, porque são essas renúncias é que vão fazer com que nós venhamos realmente a participar desse processo. E essa estagnação espiritual, ela vai ser traduzida como o quê? Rebeldia. Porque ali nós já começamos a não cumprir exatamente aquilo que o Senhor espera de nós, a vontade de Deus para nossas vidas. E quando nós não cumprimos a vontade do Senhor, isso é rebeldia. O que é rebeldia? Deixar de depender de Cristo como Senhor e Salvador. Será que nós dependemos plenamente do nosso Senhor, como aquele que é o nosso Senhor e Salvador? Será que a nossa vida está totalmente voltada para Ele? Será que nós dependemos em tudo dessa condição? E o final de tudo isso, a apostasia. O versículo ainda fala: cuidado para que não se afaste do Deus vivo. E a chave desse problema é o pecado. O pecado que está ao nosso derredor, porque o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo para tragar as nossas vidas, e ele lança o pecado, sutilmente vai lançando o pecado, e muitas vezes nós vamos caindo nesse engodo, nesse engano. Não, eu não vou cometer erro desse tipo, não. Eu fico imaginando lá no jardim do Éden, Eva e Adão conheciam Deus, andavam com Deus, passeavam com Deus na viração do dia, tinham um contato tão íntimo com o Senhor, e foram enganados pelo inimigo. É muito fácil ser enganado, se não estivermos muito bem fundamentados em Cristo. É muito fácil. O pecado, ele ilude a nossa mente, ele engana a nossa mente, e isso faz com que o nosso coração comece a ser um coração endurecido.
começa a ser um coração que já não consegue enxergar tudo aquilo de ruim e pernicioso que o pecado traz para nossas vidas. Resultado: incredulidade. A confiança que leva o homem a entregar-se totalmente a Deus é quebrada. É quebrada em seus pensamentos, sentimentos, propósitos e ações. Aquilo que nos leva ou nos levaria a entregar totalmente as nossas vidas nas mãos de Deus, essa confiança plena, de repente ela é interrompida, quebrada. Aquele que começa a ceder ao pecado corre o perigo de apostatar. O melhor remédio é remover o coração perverso. É como um assassino dentro de casa. O coração perverso é como um assassino dentro de casa. Ele é pior e mais perigoso do que 10 do lado de fora. O versículo 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, irmãos, que advertência terrível, forte. Mais uma vez eu friso, o autor da carta aos Hebreus estava se dirigindo a um povo cristão, estava se dirigindo a irmãos em Cristo. E aqui ele diz: encorajem-se. É preciso se encorajar uns aos outros mutuamente. E não uma vez ou outra, mas todos os dias. Todos os dias. Durante que período? Durante o tempo que se chama hoje, é agora, de modo que nenhum seja endurecido pelo engano que o pecado provoca, porque é assim que o pecado faz, é assim que o inimigo faz. Ele nos engana sutilmente, e muitas vezes as pessoas não percebem que estão sendo enganadas, caindo num verdadeiro engodo. Ao contrário, olha, ele começa esse versículo dizendo: ao contrário de coração perverso, de incredulidade, ao invés de se desviarem, de perderem a fé e por fim se apostatarem, encorajem-se todos os dias. Uma brasa fora do braseiro, ela se esfria, se apaga. Precisamos estar juntos, unidos, ajudando um ao outro. O irmão Ireni trouxe um exemplo tão bacana na reunião de sexta-feira, que foi uma bênção, irmão. O pessoal comentou muito sobre essa reunião, sobre a palavra que o irmão trouxe. E ele trouxe um exemplo muito legal sobre os espartanos, né? Daquele filme 300. Como que era a tática que eles usavam para guerrear. O espartano, ele não se preocupava com a sua vida. A filosofia dele era se preocupar com o seu companheiro. Ué, mas e ele? Ele tinha outro companheiro que se preocupava com ele. E assim eles faziam, um se preocupava com o outro, e alguém se preocupava por ele. E é assim que o autor da carta aos Hebreus está nos recomendando aqui, que nós nos encorajemos uns aos outros, que nós nos preocupemos uns com os outros, que nós tomemos contas uns dos outros, porque dessa forma é que nós vamos nos fortalecer e vamos criar uma barreira, uma muralha para segurar o ímpeto destruidor do inimigo que vem sobre nossas vidas com toda a fúria. E quando eu falo a fúria, não é que vem aquele monstro feio, horrível e rugindo para cima de você, não. O inimigo, ele vem sutilmente.
No jardim do Éden, a serpente era a mais bela dos animais. Era uma beleza tamanha que ninguém poderia, talvez, pensar que aquilo fosse um monstro terrível que pudesse levar uma vida a perecer no inferno. Encorajar-se uns aos outros, não permitir que esse ciclo se estabeleça. Que ciclo é esse? Pecado, endurecimento, desvio, incredulidade e apostasia. Nós não podemos permitir que esse círculo aconteça em nossas vidas. E quando eu estou dizendo isso, não sou eu, mas é o autor da carta, inspirado por Deus, que escreveu esta carta e está nos dando esse alerta hoje. Responsabilidade mútua, isso tem que existir no nosso meio. Nós temos que ter uma responsabilidade mútua, temos que nos preocupar com o nosso companheiro, o nosso irmão, a nossa irmã. Cada pessoa é guardião da alma do seu irmão. É assim que nós temos que proceder, é assim que nós temos que nos proteger contra os ataques malignos de Satanás e suas hostes malignas. É dessa forma. E a igreja, irmãos, a igreja, esse é o local onde nós podemos nos ajudar uns aos outros. Infelizmente, nesse momento que nós passamos de pandemia, as igrejas praticamente fechadas, e muitas pessoas recorreram aos cultos televisivos, e a prática acabou, para muitas pessoas, perdurando até hoje. Tem sua valia? Tem. Eu não vou dizer que é proibido você assistir um culto pela internet ou pela televisão, não. Mas, irmãos, segundo isso que nós estamos vendo aqui hoje, isso não é eficaz, porque não existe o cuidado de um para com o outro, não existe a reciprocidade, não existe a via de mão dupla, não existe a interação entre as pessoas. Ali é uma via de uma mão só, é você assistindo somente. Você não consegue interagir com a televisão, com a internet, com as pessoas que estão lá no culto, ou que você está vendo na tela. Você não consegue uma interação. Aqui você consegue. Aqui, quando o irmão está passando dificuldade, você vê pelo semblante dele que ele está passando por um momento difícil, você tem como chegar perto dele e dizer para ele, ou perguntar para ele ou para ela: meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo? Você já faz alguns dias que não vem na igreja. Está vendo algum problema, está passando por alguma dificuldade. E muitas vezes isso é tão importante, irmãos, porque às vezes a pessoa está caindo num engodo, está sendo enganada, está sendo iludida, porque Satanás, ele lança pecados para realmente provocar na nossa mente o engano. E às vezes a pessoa ela se envolve de tal forma que ela não percebe a cilada do inimigo. Mas nós temos como verificar e perceber isso, porque o Espírito Santo, ele nos dá discernimento, sabia? Ele nos dá discernimento, ele habita em nós. O poder de Deus habita em mim, o poder de Deus habita em vocês. E esse poder de Deus nos dá toda a condição, sim, de espiritualmente perceber o que está acontecendo e lutar contra isso. O versículo diz: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O que o autor está querendo dizer com isso? O tempo que se chama hoje. Esse tempo que se chama hoje é o momento presente, é o momento da oportunidade espiritual, é esse momento, é agora, e você não pode deixar escapar, não pode deixar para amanhã, porque o inimigo não deixa para amanhã. O amanhã é o hoje de Satanás. O amanhã é o hoje de Satanás.
Ele não se importa sobre as boas resoluções que alguém forme, contanto que as transfira para amanhã. Ele não se importa com as tuas boas intenções em relação à palavra de Deus, desde que você deixe para amanhã, porque é hoje que ele vai te pegar, é hoje que ele quer atacar. Esse é o tempo que o autor se refere aqui, o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano do pecado. A repetição de atos pecaminosos exerce um efeito debilitador. Olha só que coisa terrível, irmãos. A repetição de atos pecaminosos, aquele pecadinho que você repete dia após dia, hora após hora, e aquilo que está impregnado ali nas tuas carnes, e você permite, vai te debilitando espiritualmente, vai te enfraquecendo espiritualmente. Existe um exemplo muito interessante, e trágico, e terrível, que é o caso de uma rã. Se você pegar uma rã, colocar numa panela, e começar a esquentar a água, devagarinho, a rã, ela tem um poder de adaptação, e ela não sente o desconforto do aquecimento da água. A água vai esquentando e ela vai se conformando àquele estado da água, e ela não sente o desconforto, e a água vai esquentando e ela vai se adaptando, a água vai esquentando e ela vai se adaptando, a rã chega a morrer cozida, sem perceber. Esse é o efeito do pecado na nossa vida. Esse pecado, ele vai minando, aos pouquinhos, e a gente não percebe, e a gente vai se adaptando, e a gente vai não sentindo o desconforto que aquele pecado está causando na nossa vida, e de repente, irmãos e irmãs, a pessoa morre espiritualmente. A morte espiritual é a apostasia. A pessoa morre e não percebeu que morreu, aí já é tarde. O pecado permitido por muito tempo transforma a vida a uma condição negativa, pervertida e sem consciência. Esse é o pecado permitido por muito tempo. Você acaba tendo uma vida negativa, espiritualmente falando, pervertida e sem consciência. Você acaba não tendo mais nem consciência daquele pecado e do estrago que ele está fazendo na tua vida. E como que o pecado engana? Eu elenquei aqui 5 pontos. Prazeres temporários. O inimigo é especialista nisso. Ele te promove ou te possibilita prazeres temporários, terrenos, conquistas, tudo aquilo que pode te derrubar num passo seguinte. Segundo ponto, promessas e vantagens. Ele te mostra vantagens, até promessas. Terceiro ponto, amortece avisos de desastres. O inimigo faz isso. Ele amortece os avisos de desastre. Você já não consegue prever o desastre que pode te levar aquilo que você está fazendo, aquele pecado que você está cometendo. Quarto, ele escraviza, mas faz pensar que você é livre. Isso é uma especialidade grande do inimigo. Ele te escraviza sutilmente, mas você ainda pensa que é livre. Eu me lembrei daqueles anúncios de cigarro que tinha antigamente. O Marlboro era tão maravilhoso, né? Olha que coisa linda, né? Marlboro, aquele cara no cavalo, né? Nas colinas, aparecia ele assim no pôr do sol, e o cavalão levantava, empinava, né? Marlboro, que coisa maravilhosa, né? Liberdade. Hollywood, né? Aquelas lanchas, aqueles aviões saltando, o pessoal saltando de paraquedas, parapente, aquela coisa, né, esportiva, livre, liberdade.
mas no fim estava te escravizando, através de um vício terrível, né? Nós sabemos que aquele homem que fez tantos anos as propagandas do Marlboro naquele cavalo, morreu de câncer do pulmão, olha só. E o último, quinto, o pecado ele engana de que forma? Ele mata a reação espiritual. Nós já não temos mais reação espiritual, não conseguimos mais reagir. Começamos a ter a repetição do pecado tantas e tantas vezes na nossa vida, que de repente a gente já não consegue mais reagir. Isso é como o pecado engana. Mas como o pecado endurece o coração? Eu pus 3 pontos aqui: pela repetição, amortecendo a consciência, pela aparência de inofensivo, porque o pecado muitas vezes se mostra inofensivo. A hora que você percebe que ele não é inofensivo, que ele é perigoso, você já está numa situação difícil. E o terceiro ponto, por deixar a pessoa insensível e intoxicada. O pecado faz isso, é uma forma que ele endurece teu coração. Ele te faz uma pessoa insensível, você já não consegue ter mais a sensibilidade espiritual de perceber o engodo que você está entrando, o engano. No versículo 14 a palavra diz: pois passamos a ser participantes de Cristo. Maravilhoso, maravilhoso, nós passamos a ser participantes de Cristo. E o que é participante? O que é ser participante de Cristo? É ser participante no que Ele é e naquilo que Ele tem. Isso é ser participante de Cristo. Nós estamos nesse processo, já estamos participando da natureza de Cristo, não de uma forma perfeita, porque nós estamos caminhando para lá, para a perfeição. Nós estamos em busca da estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse caminho, mas não chegamos lá ainda. Mas esse é a participação em Cristo. Mas o versículo ele continua: desde que, olha a condicional aí, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Existe uma condição. Existe uma condição. A santificação, ela deve aperfeiçoar a conversão. Para ser um pouco mais didático, irmãos, a conversão, ela é pontual, ela é momentânea, ela acontece no momento. Você conhece a Cristo, você conhece o amor de Deus e você crê em Cristo. Isso acontece assim, é no ato. Eu acreditei em Cristo, eu conheci o amor de Cristo, eu conheci Jesus, eu me apaixonei e creio nele. Pronto, acreditei. Isso é a conversão. Só que a santificação, ela vem para aperfeiçoar essa conversão. É um processo. Agora é um processo que vai levar a nossa vida terrena até o final. De outro modo, se a santificação não viesse para aperfeiçoar a conversão se reverteria. Porque nós temos um coração obstinado e terrível, irmãos. O coração do homem é uma coisa terrível. Se não houvesse a ação do Espírito Santo na nossa vida, trabalhando na nossa vida, nesse processo de santificação, a nossa conversão poderia se reverter rapidamente. O que nos garante é esse Espírito Santo que trabalha em nós e nos conduz nesse processo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, na parte B, diz o seguinte: desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Aleluias. Sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito.
o Espírito trabalha para a nossa santificação. E o versículo ele diz o seguinte, no final dele: desde que de fato nos apeguemos até onde? Até o fim. Até o fim. Que fim é esse? É o fim da experiência humana terrena. É o fim da nossa vida terrestre. Até lá. Até esse ponto nós temos que ser resistentes, nós temos que ter a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus, temos que ter uma fé inabalável, temos que conviver juntos com irmãos, para podermos nos fortalecer, nos encorajar, para podermos lutar contra o ataque de Satanás e suas hostes malignas. Nós temos que estar juntos nessa luta, nessa batalha, até o fim, e esse fim é o fim da nossa vida aqui nessa terra. Porque nesse momento, no final da nossa vida terrena, ou da parousia, que é a segunda vinda, amém? Pode ser que a nossa vida, a nossa ida para a glória seja abreviada pelo retorno da vida de Jesus, mas se Ele não vier até o nosso final, nós temos que seguir até o fim da nossa vida. E é nesse momento que o conflito contra o pecado termina. É nesse ponto. Já estamos encerrando, irmãos. O povo de Israel conheceu um Deus de milagres. Eu não li os versículos a partir do 15, mas até o 19, fala justamente disso, do povo rebelde, que foi o povo que pereceu no deserto, porque foi rebelde. E esse povo de Israel conheceu um Deus de milagre, mas não puderam confiar nesse Deus. Esse é o grande alerta que o autor de Hebreus está nos dando nessa noite. Porque quando eu digo para vocês, vocês não podem deixar de confiar nesse Deus, vocês vão falar assim: ô pastor, você está louco, como é que eu vou deixar de confiar nesse Deus? Agora eu te pergunto, como é que um povo que viveu os milagres que viveu, que viu o mar ser aberto, que viu as pragas serem lançadas no Egito, que viu o exército poderoso egípcio ser destruído da maneira que foi, que viu cair maná dos céus que alimentava aquele povo dia e noite, que viu tudo aquilo que eles receberam ali, a água que saía das rochas, e de repente, quando estavam ali na fronteira, para entrar na terra prometida, eles não confiaram mais em Deus, porque ali eles viram dificuldade, e essa dificuldade que viram ali, porque quando foram mandados espias para lá, vocês sabem disso, os 10 espias foram 10 ou 12? 10, né? Os 10 espias foram, 8 deles falaram: não dá. Ali tem fortalezas intransponíveis, ali tem gigantes, ali tem exércitos poderosos, nós nunca conseguiremos vencer. Deixaram de confiar em Deus. Talvez a tua vida se passou por uma situação semelhante, ou está passando, ou poderá passar, onde você de repente se encontra ali na fronteira da tua terra prometida, e você tem ali a solução para a tua vida, você começa a enxergar: puxa, eu queria, era isso para a minha vida, e isso é o que vai resolver a minha vida, que vai resolver os meus problemas, eu não vou ter mais que andar no deserto, eu agora tenho uma terra que mana leite e mel, maravilhosa, que o Senhor está dando para mim. Mas para entrar ali é muito complicado, existem muitos obstáculos, existe uma dificuldade muito grande, existem gigantes, existem fortalezas, existem muralhas. Não dá, Senhor, eu não tenho como encarar isso, não tenho. Minha vontade é voltar para o Egito. Lá eu tinha peixe, eu tinha cebolas, eu tinha comida, eu tinha muita coisa.
Mas você vai ser escravo lá de novo. Não, não tem problema, mas a vida lá era melhor do que eu ter que enfrentar tudo isso que eu vou ter que enfrentar agora. O Senhor hoje está mandando um recado para cada um de nós aqui. É preciso ter coragem. E acima de tudo, é preciso confiar nesse Deus poderoso. Porque Ele é um Deus de milagres. E Ele já provou isso. E o Deus que fez milagres no passado é o Deus que faz milagres hoje em nossas vidas. Talvez as dificuldades sejam muito grandes, talvez sejam terríveis as dificuldades que nós vamos ter que enfrentar, mas nós temos que lutar. Temos que lutar. Como é que eu vou vencer uma batalha se eu abandonar o combate? Como é que eu vou receber o prêmio se eu sair da competição? Eu preciso continuar na luta. Como eu disse, a vida cristã não é uma vida fácil de ser vivida. Não é uma vida fácil, mas existem prêmios que estão lá esperando por nós, existem promessas de Deus esperando por nós. E o Senhor hoje Ele diz para mim e para você: perseverança, perseverança é isso que nós precisamos. Nós não podemos fazer como aquela nação, aquele povo de Israel que desistiu, diante de toda a maravilha que Deus já estava pronto para entregar para eles de mão beijada. Porque o Senhor Ele fala para mim e para você hoje: existe problema? Existe, mas eu estou contigo. A vitória não é tua, a vitória é minha. Eu vou te dar a vitória. E nessa luta você não está sozinho, você não está sozinha. Eu vou à frente dessa luta. Mas temos que confiar. Aquele povo não confiou, e isso foi reputado como incredulidade, rebeldia. Qual foi o destino? Vagar por 40 anos no deserto e morrer ali. Aquela geração de 20 anos para cima, todos pereceram no deserto e não conseguiram alcançar a promessa de Deus para a vida deles. Deus tem promessa para a minha vida, Deus tem promessa para a tua vida. Amém? E essa promessa vai sim ser alcançada por cada um de nós, mas é preciso que nós confiemos nele. Ele é o nosso Deus, o Deus de poder, o Deus de milagre, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos segura com a sua destra. É esse Deus que nos conduz através dessa luta. Não importa o tamanho dela, não importa o tamanho do exército inimigo que está à frente, Ele nos dá a vitória. Aleluias. A experiência nos ensina que as dificuldades e provações nos tornam perseverantes. Temos que passar por dificuldade, temos que passar por aflições, sim, mas isso nos forja, faz com que nós nos tornemos fortes, perseverantes. É mister que o crente seja muito bem fundamentado em Cristo, na fé, e é uma fé que consiste na outorga da alma ao Senhor. Temos que entregar a nossa alma totalmente a Deus. Essa é a maneira de nós mostrarmos a confiança que nós temos nesse Deus maravilhoso. Entregarmos nossa alma a Ele totalmente, a nossa vida a Ele totalmente, confiantes de que Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. É preciso que cada um de nós firme e reafirme a lealdade mediante a perseverança. Temos que ser leais ao nosso Deus, temos que ser perseverantes. Se não perseverar, podemos perder a nossa fé. A incredulidade produz desobediência, covardia, debilidade espiritual. O crente que perde a fé não demora a tornar-se um covarde moral, cede à carnalidade, perde de vista os propósitos, os alvos e torna-se um iludido pelo diabo. Olha que triste é isso, irmãos. Essa é a fotografia do crente que perde a fé. A vida cristã, como eu disse, não é fácil. Muitos são os obstáculos. Ela oferece muitos obstáculos.
a nós, mas temos que perseverar, vencer. E quando eu digo que é difícil, é preciso coragem. É preciso coragem para viver a vida em Cristo Jesus. A ilusão que muitos têm, irmãos e irmãs, é que quando aceitam Jesus Cristo no seu coração, acha que agora acabou, que agora eu posso sentar no meu sofá, cruzar as pernas, botar os pés num puff, agora agora é problema teu, você faz tudo por mim. Não, Jesus nunca disse isso. O que Jesus disse é: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tenha bom ânimo. É isso que tem que acontecer. Para viver essa vida, irmãos, de cristão, é preciso ser corajoso. Lá em Josué capítulo 1 versículo 9 diz: seja corajoso. É isso que Deus espera de cada um de nós, que sejamos corajosos para vencer tudo aquilo que é obstáculo à nossa caminhada cristã. Paulo sempre se referiu a soldado, a atleta. São pessoas que lutam para vencer, são pessoas que se esforçam para vencer. Assim nós temos que ser na caminhada cristã em nossas vidas. Para fechar, irmãos, como eu disse, se evitarmos o combate, não podemos ganhar a batalha. Se sairmos da corrida, não vamos receber o prêmio. Temos que estar combatendo, e para isso tem que ter coragem. Temos que estar competindo, e para isso tem que ter coragem. Tem que ter esforço, tem que ter perseverança, dedicação, foco. É assim que temos que ser. Não foi um decreto divino de Deus que serviu de empecilho para Israel. Não foi Deus que baixou um decreto dizendo: vocês não vão conseguir entrar na terra prometida. Não foi falta de força que os capacitasse a entrar naquela terra. Deus sempre deu força ao povo de Israel. Não foi devido à falta de conselhos divinos, Deus dissuadindo o seu povo a entrar lá. Não, Deus sempre incentivou, sempre foram bons conselhos. Tudo isso aquele povo possuía em abundância, porque Deus falava com eles, mas preferiram pecar, não quiseram confiar em Deus. Amém? Hoje o Senhor nos dá esta palavra: confiança. Confie no Senhor, mas sem ressalvas. Confie plenamente no Senhor, porque Ele vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Abaixe suas frontes, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor, refletimos sobre Tua palavra, Deus. Palavra tão forte, tão poderosa, Deus. Palavra de alerta para as nossas vidas, para os nossos corações, Senhor. Palavra, Senhor, que nos coloca, Senhor, em prontidão para tudo aquilo que nós temos que enfrentar, Senhor, nesta caminhada cristã, nessa vida que o Senhor nos colocou, Senhor, para podermos vencer. Senhor, eu te peço, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos um povo forte, confiante, de fé, perseverante, Deus. Que nunca percamos a confiança em Ti, Senhor. Que nós sempre, Senhor, tenhamos essa convicção em nosso coração, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus de milagre, o Deus que nos leva à frente de qualquer luta, de qualquer batalha, Senhor. Porque eu sei que isso é o que o Senhor faz por cada um de nós. O Senhor tem promessas em nossas vidas. O Senhor tem promessas para nós, e essas promessas eu tenho convicção de que serão cumpridas, desde que nós continuemos firmes como no princípio, como diz aqui a Tua palavra, Senhor.
Deus, nos ajuda, Senhor, nos fortaleça a cada dia, Senhor, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, Deus, trabalhar, Senhor, nesse processo em que Ele está nos conduzindo, Senhor, até o alvo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, que nada nos tire a atenção, Senhor, durante essa trajetória, Senhor, Deus, em que nós estejamos juntos, unidos, como um corpo, Senhor, justo e bem ajustado, Deus, e o Senhor Jesus Cristo como nosso cabeça aqui neste lugar, Senhor. Deus amado, abençoa Teu povo, Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe com essa palavra a cada um de vocês, amém. Vamos nos colocar de pé para encerrar o nosso culto. Vamos agradecer, amém. Senhor amado, Deus querido, nós queremos Te agradecer, Deus, Te agradecer por cada momento desse culto em que nós vivemos aqui hoje, Pai, pelo momento da abertura do culto, pelo momento do louvor, pelo momento da palavra, pelo momento da comunhão entre nós, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, nos fortalecendo a cada dia, Senhor, nos ajudando a nos encorajarmos uns aos outros, Senhor, nessa ajuda mútua, como nós falamos aqui hoje, Pai. Abençoa Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, e eu Te peço agora, Pai, nos leva sob Tua proteção, Senhor, debaixo de Tuas poderosas mãos, Senhor, e nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém, amém. Deus abençoe a todos. Quinta-feira, eu não sei, acho que quinta-feira não vai ter reunião de oração, né? Marisa não está, Marisa subiu, né? Bom, irmãos, quem está no grupo de oração, ela vai comunicar, né? Porque quinta-feira é feriado, eu não sei se vai ter reunião, mas domingo temos o culto aqui às 18h30, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa e um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa e um lugar de honra. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem,
reconhecermos ao som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no lugar de honra. Partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no lugar de honra. Glória a Deus, aleluias.